questão do ciúme. Oi, Carlos, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Perdão pela demora, quase que eu não consegui entrar. Boa noite, meu amigo. Mas deu certo, boa noite. Mas muito obrigado pelo convite, pessoal, e gratidão estar aqui com vocês, debatendo um assunto tão importante que é a vida desse cara, né? Começamos agora. E aí os irmãos, eles tramam para matar José, para matar o irmão que é o preferido do pai. E aí o Rubens sugere, né, no meio desse processo, sugere jogar o José no poço. E primeiro eles falam de matar, mas depois eles decidem jogar no poço. E aqui mais na frente, uma coisa que chama a atenção, deixa que eu marquei aqui, que eles, para não cair, para eles não ficarem com peso na consciência por terem matado, eles decidem vender o José para os ismaelitas. E aí vendem por 20 moedas de prata e dessa forma ele chega lá no Egito e é vendido como escravo. Então essa é a primeira parte. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre essa primeira parte? Eu tenho. Mas pode começar. Da tela, certo, Jack? Rebeca. Isso. Antes desse ponto aí, que ele é vendido, tem uma questão interessante também, né? Que levantou mais ciúmes dos irmãos com José. E até levantou um pouquinho a orelha do próprio pai, mas o pai ficou mais em silêncio. Refletiu um pouco sobre isso, mas também não falou muita coisa, não. Foi a questão dos sonhos que José teve. Por exemplo, o primeiro sonho que ele teve está escrito em Gênesis 37:7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, quer dizer, ele estava contando o sonho para os irmãos, né? Como se a plantação dos irmãos se curvasse diante da plantação dele. E aí isso foi levantando mais raiva. E aí ele teve outro sonho, que ele também contou para os irmãos e para o próprio pai dele também, né? Para o Jacó. O outro sonho ele diz assim: eis que ainda tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quer dizer, sol e estrela, os próprios irmãos já interpretaram, né? Era o pai e a mãe, e as 11 estrelas, os irmãos. E isso trouxe mais raiva, mais fúria. Quer dizer que a gente vai te servir? Perguntou os irmãos, né? E isso foi levantando mais ódio dos irmãos. E foi aí que os irmãos estavam lá apacentando as ovelhas, e o Jacó mandou José ir lá dar uma olhada e trazer notícias. E foi aí que, quando ele estava chegando lá para encontrar os irmãos, eles tiveram a ideia de tramar esse assassinato, que depois se tornou uma venda, né? E aí os outros podem trazer mais um pouco mais do enredo da história. Meus caros, esqueçam do mito de que a sua família sempre vai apoiar os seus sonhos. Isso é uma farsa. Biblicamente falando, nós temos que os irmãos de José os apunhalaram. José, ele foi inocente o suficiente para ter o seu sonho colocado ali, e ele estava muito animado. Ele disse: meus irmãos, olha o que aconteceu, eu sonhei isso, veja que interessante, veja que legal. Naquele momento, ele pensava que os irmãos dele iam ter eles iam se alegrar juntos, eles iam celebrar juntos, ou eles iam apoiar os sonhos de José. Mas não, eles ficaram com inveja. Então esqueça esse mito de que a sua família sempre vai apoiar. Não, pode ter gente da sua família que sim, vai estar contra você, vai debochar de você pensando no seu sucesso lá na frente, vai dizer assim: não, você não vai conseguir, você não é capaz. A sua família pode dizer isso sim. Pode, fora os irmãos de José ali, pode ser um parente seu muito próximo, um tio, um irmão, um pai, uma mãe, pode não acreditar no seu sucesso.
Pior do que isso, pode ser que eles tentem impedir o seu sucesso. Assim como foi com José do Egito. O problema era que fazia parte da trilha, da jornada de José passar por isso. Porque fazia parte, a família dele era um personagem que também ia se revelar depois. E aí a gente vai chegar nessa parte, né? Mas a gente pode ter a ideia de que, claro, é uma grande tolice você sair bradando a todo mundo os teus sonhos. E claro que ali José não foi, a culpa nunca é da vítima. O José não foi uma vítima no sentido de revelar os sonhos dele. Ele estava empolgado, ele estava feliz. Quem diria que a família ia contra os sonhos dele? Ele estava ali empolgadíssimo. Apesar disso, é importante, e aí acho que a gente pode depois conversar sobre isso, como é importante armar as estratégias, certo? Se você tem um alvo, você tem um sonho, você vai pensar nisso. A gente acaba compartilhando com a nossa família, mas cuidado com que você compartilhe seus sonhos. Né? A Rebeca pode falar, porque a gente estava vendo a live do Padre Marçal falando sobre isso, a diferença entre a galinha e a pata. Quem está assistindo na Casa Digital agora vai saber o que é isso. A pata, apesar dela ter, eu vou usar esse termo, a cloaca apertada, ela não fala nada, ela não grita quando o ovo sai. A galinha, apesar de ter a cloaca mais relaxada, ela brada para todo mundo quando o ovo está saindo. Então, essa diferença é muito interessante. O seu sonho, se você brada, sai falando para todo mundo, vai levantar muitos invejosos. E aí cabe a você ter que lidar com isso. José, ele foi inocente ali naquele momento. Ele não viu a maldade nos irmãos. Mas esqueça desse mito que a sua família vai te apoiar em todos os seus sonhos. A sua família pode se voltar contra você, sim. Eu vejo aí a questão do José, que primeiro assim, nós devemos ser seres obedientes, né? Obediente a Deus, à vontade de Deus. E a gente não pode falhar diante da vontade dele. E Deus, ele tinha aquele padrão de primogenitura. E aí tudo aconteceu quando Rúben, né? Porque o correto era que Rúben ocupasse o lugar de José. Rúben era seu irmão mais velho. E ele perdeu a primogenitura por falta de respeito ao pai. Ele se deitou com Bila, né, lá em Gênesis está aqui, Gênesis 35, 22. E ali ele perde a primogenitura por falta de respeito. Naquele momento, quando as pessoas elas têm um sentimento de culpa, que elas sabem que estão fazendo algo de errado, elas sabem que estão fazendo algo de errado. Qual é o problema das pessoas falarem assim? Todo crente vivia, eu vou usar alguns termos aqui, me perdoe, mas todo crente vivia na putaria e agora quer ser crente. É assim que o pessoal fala. Só que isso é o quê? Isso é um problema das pessoas de não fazerem aquilo, não se sentir capaz, ou se achar culpado em fazer algumas coisas que as pessoas dizem que são ilícitas, é beber, é fumar, é participar, né? Porque na realidade nós somos salvos em Cristo Jesus, e se sentir culpado por isso. E nós acabamos atraindo um sentimento de inveja por conta de uma culpa que nós sentimos. E Rúben, ele teve esse sentimento de inveja, porque se sentiu culpado por algo que fez que não deveria ter feito, que foi deitar com a mulher de Abraão, com a mulher de Jacó, Bila, que era uma das escravas, concubinas, né, que chamam, né, concubinas, e aí, dele, que no caso, uma das escravas. E aí ele passou a ter o sentimento de culpa. E quando existe um sentimento de culpa na família, a ideia é entrar o alienador na jogada. Por isso que muitas lideranças entram um espírito de alienador. Quando é que existe o espírito de alienador? O espírito de alienador é aquele que, quando eu estou fazendo algo, que eu tenho um sentimento de culpa, que eu sinto que estou errado, eu quero pegar aqueles que estão ao meu lado. Se você observar, Satanás fez isso no paraíso. Ele sabia que estava errado no que estava fazendo ao Deus vivo. Ele entendia que o que ele estava fazendo não era justo. Por quê? Porque ele foi completamente ingrato. Eu vou chegar no José, viu, gente? Eu estou só alinhando aqui. Ele viu que aquele sentimento de ingratidão por ter sido um anjo, querubim da guarda, um anjo perfeito que foi criado por Deus, e trouxe esse sentimento de culpa.
E o que foi que Lúcifer fez? Estabilizou o seu comércio, né, como lá em Apocalipse fala, no paraíso. E conquistou a terça parte dos anjos para ficar do lado dele. E foi exatamente esse comportamento que aconteceu com Rubem e seus irmãos. Ele trouxe todo aquele sentimento de culpa por não ter sido justo com o seu pai. Entendeu aí, gente? E alienar por ser o mais velho, primogênito, e não aceitar porque viu que estava errado, e alienar todos os irmãos. Para quê? Para que José caísse no poço. E aí aconteceu, que aí veio a túnica e o sentimento de culpa só fazia levar cada vez mais. Quando eu falei aquela questão dos crentes que as pessoas falam, é exatamente, as pessoas não devem ter sentimento de culpa, né? Nem de crente, nem de católico, seja lá de quem for, do cristão, não deve ter sentimento de culpa, entende? Para quê? Para acusar alguém, ou para ir contra alguém, ou para alienar um grupo de pessoas. Vocês estão conseguindo compreender? Então ele fez isso, Rubem fez isso, perdeu sua primogenitura. Então quer dizer, Deus viu tudo isso e disse, eu tenho um novo. Lá no final da nossa live eu vou falar sobre a questão de uma coisa que Deus proporcionou esse ambiente todo para que acontecesse algo no final. Ô Felipe, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre a primogenitura, uma observação, na verdade, aí tu vai poder explicar mais alguma coisa sobre isso. Isaac, que era o filho da promessa, ele não foi o primogênito de Abraão, né? Jacó, que foi o que veio depois de Isaac, ele também não foi o primogênito era o irmão dele, Esaú. Isso. Aí o filho José, que também recebeu, foi como se fosse o mais abençoado aí da descendência, também não era o primogênito. E lá no final de Gênesis, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele abençoou também o mais novo. Exato. Aí eu fiquei me perguntando por que isso, né? É uma questão que eu não tenho resposta. Exatamente. Aí é como eu vou dizer no final isso aí, que era que eu ia levar essa parte do José, quando a gente chegasse no decorrer, porque eu tô aqui a gente vai na cronologia do negócio, né? Então, só para me ver. Eu queria jogar um questionamento para vocês aqui. A gente tem a ideia, geralmente as pessoas dizem pra gente, por meio desse exemplo de José, que cuidado, não vai revelar os teus sonhos, não fala os teus sonhos pra galera, porque senão vão tentar te derrubar. E aí, por outro lado, a gente tem, por exemplo, o exemplo do Pablo Massal, que diz assim, eu falo mesmo porque toda essa energia negativa eu converto em energia positiva para mim, porque segundo ele sabe como converter as energias para poder reverter em outra coisa. Para vocês, qual é o comportamento mais interessante? Falar mesmo dos teus sonhos, porque a energia negativa que vem, os comentários que vêm, a gente converte em força para vencer, ou não falar, deixar tudo nessa toca que a gente vai fazendo as coisas mesmo. No meu ponto de vista, você precisa ter mente de governo, entendeu? Quando você tem medo de governo, você governa em todas as circunstâncias, inclusive nos seus sonhos. José, ele é o cara do governo. Ele governou na casa de Potifar, ele governou no cárcere, ele governou na casa de Potifar, que eu digo, sobre a questão das emoções, porque José teve 3 tipos de provação. Provação no espírito, na alma e no corpo. No espírito foi na alma foi quando ele foi jogado no poço pelos seus irmãos. Geralmente quando os nossos irmãos eles cometem algum dano com a gente sente uma dor muito forte na alma, como se uma espécie de traição. Entende? No espírito foi quando ele se colocou na posição de escravo, porque quem é filho e vive no espírito não pode se colocar no escravo, como diz lá em Coríntios. O filho quando é herdeiro, o herdeiro quando é filho, nada difere do escravo. Lá em Gálatas 4:1. O herdeiro quando é menino, nada difere do escravo. E na carne, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar. Tudo isso é uma espécie de governo. Quando se tem governo na alma, você tem identidade. Por quê? Porque a identidade te leva ao governo e o governo te leva ao propósito. Quando José teve um sonho, certo? Esse sonho ele já entendeu a jogada. Por isso que quem está aqui na live, quem está entrando, quando você tiver e sentir algo estranho de Deus, você desconfie, porque é o seu propósito falando com você. Entendeu? E se isso for propósito, você tem que fazer o quê? Você tem que governar.
E vai aparecer várias advertências, várias coisas para poder atrapalhar o teu propósito, principalmente as nossas demandas emocionais, que é onde entra a pegada do nosso amigo falou. José, ele tinha esse governo sobre a vida dele. Então ele governava em 3 aspectos. Ele governava na alma, no corpo e no espírito. Então, ele já entendeu a sacada no sonho e viu que Deus tinha algo muito poderoso para ele. E aí ele foi passar pelo processo de desconfiar que eu quero dizer, é suspeitar do que Deus já tinha para ele no sonho. Porque, obviamente, ele já sabia do que Deus estava planejando para ele lá na frente. Só que nós temos que ter governo e identidade. É como ele falou sobre a questão, até o Pablo falou, né, ali. Isso é porque o Pablo, ele é um cara que tem identidade, ele é um cara que tem governo. Nós devemos ter governo e ter identidade. Porque eu só governo como... o que é governar no reino? O reino de Deus, ele para você reinar. Já está dizendo, é um reino. Quando eu reino, certo? Quando eu reino no céu, obviamente eu tenho que reinar onde? Na terra. Quem reina, governa. Quem governa na terra governa sobre suas emoções, governa sobre sua alma, governa sobre seu espírito. Então, é o cara que entende todas as coisas. Entendeu? Então, quando José foi jogado ali no poço, ele já percebeu que o sonho dele estava alinhado com tudo que já estava acontecendo. Mas, obviamente, o maior sacrifício de nós conseguirmos alcançar essa força é quando nós temos nossa identidade ativada. Por quê? Porque acredito, foram 10 anos que José passou para poder, ou 15 anos que José passou nesse processo de menino, né, que o pai colocou lá o casaco nele, até o processo de governo. Então, meu amigo, você passar 15 anos na chibata, foi traído pelos irmãos, se tornou um escravo. Como que você vê? O que é que eu falo do espírito? Escravo, por quê? Porque você se torna escravo das circunstâncias, principalmente do que está dentro de você, das suas emoções e das suas demandas emocionais. Só tem vai lá. Só uma observação que eu quero fazer aqui. José, o sonho de José não era um desejo que ele tinha no coração dele, né? O sonho de José foi como se fosse uma previsão do que ia acontecer. Deus mostrou para ele o futuro que iria se revelar na vida dele. E como a gente vai ver ao longo da história, eu imagino... Talvez foi isso que mais preocupou os irmãos dele, né? Talvez foi isso que mais preocupou os irmãos dele, a saber que não era um desejo, mas sim uma revelação do que aconteceria. E ao longo da história a gente percebe que José, ao mesmo tempo que ele recebe o sonho, ele também sabe interpretar o que vai acontecer a partir daquele sonho. Então, provavelmente, como o Felipe falou, ele recebeu o sonho e ele já sabia o que iria acontecer dali para frente. Exato. Então, a gente até vê lá na frente, quando ele foi para a casa de Potifar, que ele era formoso, né, alegre. Então, deixa eu ver, lá em Gênesis 39:6, e José era formoso de porte e de semblante. Então ele já sabia onde que ele ia chegar. Então nem o semblante dele estava caído. Ele já sabia qual era o propósito dele. Ele já sabia por que ele estava passando por aquilo. Exato. Aí é exatamente isso. Exato. É porque porque assim, quando eu sinto o que Deus... Quando eu ativo minha identidade, eu entro no propósito. É natural. Ativei minha identidade, identifiquei o meu propósito de vida. Quando eu identifico o meu propósito, eu não vivo mais, como o apóstolo Paulo dizia, não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Então, propósito. Tudo que acontece é uma circunstância espiritual daquilo que Deus quer para a sua vida. José sonhou, ele matou a charada. Foi o que ele disse? Deus tem um plano poderoso sobre minha vida. Por quê? Porque além de ele sonhar, ele era interpretador de sonhos. Então, meu amigo, ele já estava com a chave. Entendeu? Ele já disse, eu sei o que é já. Quando ele viu os irmãos... Felipe, tu acha que todo mundo tem a possibilidade de ter uma identidade de governante? Que ela se permita. A gente é chamado para isso. Nós somos, exatamente, nós somos criados nele. Né? Nós somos criados
nele. Então, se não fosse todo mundo, existiria uma divergência. E Deus não faz acepção de pessoas, então nós temos que sim, nós temos o direito de ativar as nossas identidades. A diferença é que nós precisamos ativar a identidade primeiro, limpando, fazendo tirando aquele lixo emocional, que é o que exatamente está de contra com aquele nosso propósito. Nós só temos propósito se tiver identidade. Entendeu? E então, a identidade, o José, ele governava sobre todas essas coisas. Então, só um cara com a identidade ativada consegue suspeitar do que Deus tem para a vida dele. Que é o quê? Que é exatamente aquilo que ele entendeu. É a mesma coisa, por isso que as pessoas que têm sua identidade ativada, elas correm para elas seguem o Espírito. Deu chumbo é propósito de Deus, é aprendizado. O que é que o pessoal diz? Ou ganha ou aprende, você nunca perde. Por quê? Eu só posso aprender com algo que eu estou que as pessoas acham que eu estou perdendo quando eu tenho um governo. Entendeu? Sim. Porque não tem como. Eu perco por quê? Porque eu não tenho governo. Entende? Então, por que eu aprendo? Porque eu tenho governo. Então, quando eu tenho esse sentimento de aprender com um erro, é porque eu governo sobre as circunstâncias. Que é que eu entendo? Tem propósito nisso daí. Aí eu aprendo. Como é que você vai olhar para um problema e dizer que tem um propósito naquilo? Então você não está perdendo. Porque se Deus está envolvido no problema, tem propósito. Vamos seguir. Vamos para frente. Aí entra a jogada. Capturar, converter, canalizar, né? Que o Pablo até cita. Por conta do governo em si. Então a Bíblia, no caso da Bíblia, nessa parte de José, até aqui, viu, Rebeca, para você continuar, essa questão é governo. O cara, ele já, depois do sonho, ele ativou a identidade e o propósito. Na hora ali. Suspeitava. Quando o filho, o primogênito, que era a regra, perdeu, ele já disse, é pra mim a parada. É qualquer um de nós suspeitaria. Se você fosse interpretador de sonho e você sonhasse com algo desse tipo, tem mais o que dizer. Vamos seguir, entendeu? O que cair agora de fumo, o que cair agora óbvio. Nós temos a carne. E a Bíblia relata que a nossa carne ela é muito fraca. Entende? Ela tem uma fragilidade muito forte. O próprio Cristo não segura a onda ali, muita chibata. Então, quando ele chegou perante a mulher de Potifar, que alguns estudos teológicos dizem que o Potifar era eunuco. Eunuco é um homem que não tem o órgão genitor masculino. E é por isso que geralmente os faraós ele só colocava os braços direitos dele com as pessoas que não tinham esse órgão, que é chamado de eunuco. E acredita-se que a mulher de Potifar era tão obcecada dessa forma por conta que ele não tinha esse... Com certeza, uma mulher que toma uma atitude como essa com José, provavelmente tentou com outras pessoas que esteve por lá. Então, por conta dessas circunstâncias, isso alguns estudos. Eu acho que tem na Bíblia, só não separei o versículo, mas tem. Então, o que é que acontece? Essa tentação da carne foi muito poderosa para ele. Poxa, você vê uma mulher, um mulherão, o cara que está ali. Então, só mente de governo para poder, só o cara com a identidade ativada, com o propósito ativado, para poder reagir com uma circunstância como essa. Porque a carne, ela é muito mais forte quando você não tem identidade. Você cai. Porque a identidade é a falta de esperança, o governo, o propósito é a falta de esperança, tudo isso. Então, poxa, se eu não tenho esperança em algo, eu vou cair aqui. Entendeu? Eu vou logo me entregar aqui. Porque quem é Deus? Que Deus é esse? Então eu vou perder essa oportunidade de Satanás para poder eu reagir a algo. Entendeu? Só que quem tem governo, ele diz o quê? Tem mistério, né? Quando você chegar com um crente bem pesado, tem mistério nessa mulher aí. Então eu vou passar por essa aqui porque é mais uma vitória. E foi exatamente as 3 tentações. E no corpo, na alma e no espírito. E aí ele governou em todos os lugares. Na casa de Potifar, governou sua mente, suas emoções, né, naquele momento ali, que estava com ela. Governou sobre seus irmãos e governou lá na cela mesmo e governou o Egito. Né? E aí nós vamos seguir agora. Se vocês vão... Eu queria rapidamente tecer um comentário sobre isso. A gente está falando sobre essa questão
nós temos aí uma geração que chama-se de geração Nutella, que está crescendo cheia desse... eu não vou querer dizer usar mimimi, mas que está crescendo cheia desses entraves. E aí quando você coloca essas questões sobre a identidade e tudo, por exemplo, pegar uma situação ruim, muito ruim, você está no olho do furacão e ser otimista ou olhar para o lado positivo, muitas pessoas vão dizer que há ali o otimismo tóxico, mas parece que essa geração Nutella ela só vê desculpas para não aceitar a jornada dela, né? E a nossa jornada muitas vezes vai passar mesmo por grandes desafios para forjar quem nós estamos sendo. Então, a geração precisa acordar para isso e entender que é preciso disciplina, sim, é preciso passar por isso, sim, para poder mais na frente obter sucesso. Bom, exatamente, por isso que nós somos renovados pela nossa mente. Então, se você ficar com desculpa, Deus tem um chamado gigante para a sua vida. Você vai passar por uma porrada de bocado. Não tem para onde correr. Quando Deus tem chamado para a sua vida, você vai passar por problemas. Para quê? Para que você identifique o seu propósito naquilo que você está passando. E aí, quando você passa por uma, passa por outra, que as pessoas chamam de deserto, faz parte, porque Deus tinha um plano também para aquele povo. Entendeu? Então, assim, vai ter planos para você, vai vir provações. Entende? Porque Deus quer te mostrar quem você é. Ele não quer te testar porque Ele te conhece antes da fundação do mundo. Então, Ele não precisa fazer teste com ninguém. Ele só quer lhe mostrar se você é capaz de herdar tudo aquilo que Ele já te deu. Entendeu? Então, quando ele quer mostrar se o filho é filho mesmo, Ele vai provar para tu se encontrar como o próprio filho. Que é exatamente identidade, propósito. José era assim, ele governava sobre isso, era filho. Só filho tem essas atitudes, só filho recusa uma tentação gigante como a que ele passou. Só filho entende, consegue perdoar os irmãos, da forma de como ele foi abandonado, daquela forma, vendido. Imagina a mente do cara. Por que as pessoas se traumatizam? Fica logo traumatizada, ainda no processo de depressão, cai. Porque ela não vê propósito naquilo. Entende? Então Deus quer mostrar isso para você. Ele quer mostrar exatamente o que você precisa fazer para que você se conheça e ativar seu propósito de identidade para que ele cumpra aquilo que você quer. Aí é uma batalha, né? O Satanás usa a mente para poder não fazer com que Deus alcance aquilo na sua vida. Uma coisa que eu achei interessante também, que só a continuação da história, né? Ele chegou lá para os irmãos, aí eles tiveram lá a ideia de matar José, e aí foi Rubens que falou, que sugeriu que era melhor, ele está realmente querendo salvar a vida do irmão, ele sugere jogar ele na cisterna. Eu imagino que ele tenha até pensado assim, né? Depois eu vou lá pegar ele na cisterna. Só que nesse meio termo aí, acho que Rubens saiu de perto, e aí eles decidiram, através de uma sugestão de Judá, de vender José para a caravana que estava passando lá, dos ismaelitas. Que é interessante também que são descendentes da linhagem de Abraão, né? E aí, o que eu achei interessante também foi que José ele foi vendido por 20 ciclos de prata. Foi traído e vendido pelos irmãos, né? E Jesus ele também foi traído e vendido por 30 moedas de prata. É isso. Às vezes tem essa relação entre Jesus e José. Tem. Isaac tem uma relação com Cristo. Inclusive o Moriá, exatamente onde Cristo foi crucificado. Exatamente Isaac, a pessoa diz que Isaac era um menino. Isaac não era menino, Isaac tinha a idade de Cristo, tinha 30 anos. Porque o menino não consegue levar uma porrada de lenha nas costas, que foi o que Isaac fez. Então, assim, tem toda uma questão de uma leitura específica para que você consiga entender. Porque você precisa, Isaac era só um bebezinho, como as pessoas colocam, né? Não, um pai não ia colocar uma carrada de lenha em cima das costas de um bebezinho para subir um monte. Uhum. Então tem umas... Exatamente o que aconteceu, o sacrifício foi também no Monte Moriá, que é exatamente onde tudo é questão de leitura e estudo, né? É lá onde é exatamente a parte porque é uma região, né? O mesmo monte que teve a crucificação, Exato, porque o Moriá pega toda aquela região ali, exatamente, onde Cristo foi crucificado, ali próximo ao templo, tudo ali é o Monte Moriá.
Entende? Então ali é onde exatamente foi por ali aonde Isaac houve o sacrifício de Abraão com Isaac. Entendeu? Então a gente tem que ter essa percepção. Só continuando aqui na história, Tem relação, os ismaelitas venderam José lá no Egito para Potifar, que é o comandante da guarda, certo? E depois, quando acontece essa história que tu falou da mulher de Potifar, ele vai para casa da guarda. Eu até fiquei imaginando se não seria a casa que o próprio Potifar comandava, né? É uma coisa que ficou em dúvida na minha cabeça. Que ele é o comandante da guarda e ele foi para a casa da guarda, né? Ele foi direto para o cárcere, né? Ele passou por um processo de transição. Exato. Lá, ele já tinha um propósito também lá, que era exatamente a interpretação do sonho tanto dos dois, né? Para gerar a curiosidade no guarda lá de Faraó, e aí, que eu não estou recordando o nome, para exatamente Faraó, para ele lembrar no momento em que Faraó queria tanto o sonho, ser revelado no sonho, lembrar de José e dizer aí. Porque tudo isso leva um tempo, porque a gente lê aqui, a gente pensa que foi uma coisa de 2 dias. Mas e ele foi para a prisão por causa de uma falsa acusação de estupro. Exato. Foi isso? Exato. Isso. Quando a mulher foi pegar ele para ficar com ele, ele fugiu e ficou uma peça de roupa dele. E ela usou essa peça de roupa para incriminar ele. Exato. Inclusive, Potifar sabia que ele não era aquilo que ele estava dizendo. Ele sabia, conhecia a mulher que ele tinha. Por isso que as pessoas chamam ele de eunuco. Ele sabia que não dava conta da mulher e que a mulher realmente era tarada, vamos dizer, né? E aí ele foi e suspeitou que José não estava fazendo aquilo. Com certeza já sabia que o que era que poderia acontecer. E aí ele supostamente criou essa circunstância para que José fosse lá para o cárcere. Esse cárcere aí é justamente o local onde os presos do rei de Faraó ficavam encarcerados. Isso. E foi aí que José conheceu o padeiro e o copeiro. Exato. E aí a Rebeca vai seguir aí, né? Acho que ela vai chegar aí dessa parte, né, Rebeca? Ou vai falar uma coisa interessante é que ele traz isso aqui justamente no 39:22, que mostra o tempo inteiro que Potifar. Eis que prevejo. Acho que vamos ter que ter depois um Zé do Egito live 2, viu? Porque acho que essa live não vai ser suficiente. As nossas lives aqui é de 2 horas pra frente, não, aí, gente. Então vamos continuar. Só foi 2, não deu nem fazer de mais 2, mas vamos pra frente, tem muito aprendizado aqui, tem muita coisa pesada. Verdade. Eu tô anotando tudo aqui, ó. Vamos pra frente. Felipe, eu não tinha entendido assim, por essa questão do propósito, da identidade do governo, mas faz muito sentido. Porque uma coisa que me chamou a atenção, quando ele começa a interpretar os sonhos, ele sinaliza. Quando ele interpreta o primeiro sonho, lá, que ele fala são 2 pessoas, né? Um é o padeiro e o outro é o que cuida das louças. E aí, quando ele fala das louças, ele diz, olha, eu estou interpretando, você vai voltar a servir o rei, e você, quando estiver lá, lembra de mim, fala de mim. Então, ele foi intencional, ele sabia que ele ia voltar e pediu que ele falasse, ele já sabia do que ia acontecer. Quando chega lá, o cara que volta, ele esquece, e aí passa, se eu não me engano, 2 anos, e aí o rei começa a ter sonhos, né, 2 vezes sonhos, e passa por todo mundo, todos as pessoas que ele pode chamar para interpretar, e aí o copeiro lembra que o cara da prisão interpreta sonhos, e aí chamam o José lá da prisão e levam o José, ele se arruma, levam para a presença do Faraó e ele interpreta os sonhos do Faraó. E aí, os sonhos é aquele justamente, né, que traz até o ditado para a gente hoje, o tempo das vacas magras, o tempo das vacas magras, né, que a gente usa isso aqui até hoje. E aí, ele traz essa questão dos sonhos, mas quando eu li isso aqui, me chamou a atenção. Caraca, ele pediu, ele sabia que ia, ele pediu que lembrasse. Tem um código. Oi? Caraca!
Seja intencional em tudo que você fizer. Não é isso? É isso, é isso. E aí aqui sempre mostra também, eu também chamar a atenção, sempre mostra a presença de Deus com José, né? Quando ele chega lá, que ele vai trabalhar com Potifar, ele mostra, Deus estava com ele, e aí ele conseguiu, como se fosse a simpatia de Potifar. Quando ele vai para a prisão, a mesma coisa. Deus estava com José e conquistou a simpatia do carcereiro. E José fazia tudo que era necessário fazer ali. Ele sabia que ele estava ali, que ele tinha propósito naquilo ali, que ele tinha que dar o melhor dele onde ele estivesse, no jeito que ele estivesse. Ele estava confiando. Exato. Chamou minha Exato. É quando você tem um encontro verdadeiro com a pessoa e diz, rapaz, já teve um encontro com Deus? Você ter esse encontro poderoso, é exatamente aquilo que José viu no sonho. Você começa a fluir. O que é do teu interior fluirão rios de águas vivas. É exatamente quando você entende o propósito. Aí você flui. Aí você começa a ver os mistérios. Aí eu vou para cá, eu vou para ali. Não, tem um mistério aqui. Então Deus não quer aqui, Deus quer ali. Então ele sempre vai te guardando para poder projetar aquilo que ele quer para sua vida. E tudo naquele tempo, obviamente, durava mais tempo, né? A questão dos planos de Deus, porque Deus já também estava exercendo a função para o que nós temos hoje, né? Hoje tudo as pessoas passam muito tempo para se descobrir, mas o José foi mais ágil. Na hora ele já tinha os dons, ele já tinha um dom de revelação de sonhos. Na hora que Deus entregou logo um sonho para ele, não foi tão difícil, precisou de nenhum profeta vir e revelar para ele. Ele mesmo fez lá toda a questão e só fez seguir. O que vier para frente, aí com certeza ele deve ter dito, vai cair pau em cima de mim, não vai ser tão fácil não. Uma coisa que me chama a atenção é essa questão de passar pelas adversidades. Uma vez eu estava comentando com a pessoa, olha, essa adversidade aqui aconteceu, mas eu tenho certeza que foi para uma coisa maior. Olha, essa adversidade, por isso, com esse pensamento, você vai achar que toda vez que for acontecer alguma coisa maior, tem que haver uma adversidade para que você esteja nisso aí. A adversidade aconteceu, você segue. O que vocês falam sobre isso? Eu vejo a questão da adversidade, é aquilo que eu sempre falo em algumas lives, depois eu vou deixar os colegas aí falarem. Toda adversidade, todo problema é causa de algo do passado. Entendeu? Eu até falei numa live aqui que Satanás ele tem uma certa intimidade com crianças para poder alienar as crianças, para que gere lá na frente ela um problema. E é exatamente a gente não traz esse passado para o presente que interrompe o nosso futuro. Tudo que Deus causa em você é para que você reprograme aquilo que aconteceu no passado. Entendeu? Por que é que vem as adversidades? Para que eu consiga me conhecer se eu estou preparado e diferente daquilo que um dia aconteceu. Porque milimetricamente tudo que acontece na minha vida hoje é por conta de algo que aconteceu no passado. Se você parar e fizer as associações, que é muito difícil nas pessoas, você vai entender isso. Então, veio as adversidades. É propósito? Sim, porque Deus quer desconstruir aquilo que foi construído na sua infância. Entendeu? Para quê? Para que você seja algo... Deus lançou o sonho para Moisés, ou para José, aí viu? Deus lançou o sonho para José. Entende? Então ele era o quê? Ele era uma criança. Mas daquilo ali ele já ativou a identidade dele. Mas mesmo assim ele precisou passar para saber se ele era mais forte do que aquilo. Se ele não poder, porque, por exemplo, eu sou governador do Egito. Quantas mulheres, cara casado, lotado de mulher banhando ele. Entendeu? Então, será mesmo que esse cara está preparado emocionalmente para levantar, para ter esse governo que eu quero dar para ele? É de suspeitar, gente. Entendeu? Então, será? Então, o que é que aconteceu? Foi governador e você sabe como é que é no Egito. Um rei lá ele vai te cobrir, ele é banhado, ele é todo aciado. E aí gera um processo de confiança no relacionamento, fortalece. Então, assim, tem uma série de coisas que acontece quando você é provado. Dentro você passa, né? Não quando você cai naquela ali. Porque se ele cai ali, Deus ia dizer o quê? Se o cara não passou daqui, vai governar uma coisa, um bocado de mulher, não vai ter um casamento, não vai ter meus filhos, que eu quero que ele tenha, não vai ter as gerações, não vai... Então a minha bênção não vai surtir efeito. Entendeu? Mas óbvio,
E Deus já sabe de todas essas coisas. Ele queria que José soubesse disso. Entendeu? Porque Deus, como eu falei anteriormente, Deus, tudo que ele faz é para que nós possamos saber quem nós somos. O que é identidade? Eu saber quem eu sou verdadeiramente. Deus sabe quem nós somos? Obviamente sim, porque nós fomos criados nele. Mas nós não sabemos quem somos. Então nós devemos saber como? Através disso daí. Dessas adversidades, dos problemas. Todo problema tem uma intimidadezinha com aquilo do seu passado. Quando eu ressignifico, reprogramo aquilo, eu entendo quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu entendo agora o propósito. Identidade, não é assim? Propósito. Identifiquei a identidade e quem eu sou. Propósito. Propósito é o quê? É saber se realmente é o fortalecimento da sua identidade naquilo que Deus quer para a sua vida. Entendeu? E um cara aí, muito conhecido, que tinha uma frase que é exatamente assim: você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, no seu destino, vida, karma, seja o que for. Esta abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Steve Jobs. Aqui a gente pode dizer que é confiar em Deus, né? Exato. Exatamente isso. Você só vai conseguir ligar os pontos quando você olha para trás. Não é isso? Esses então, caras, o drive que eu tenho assim na minha vida é tudo acontece como é para acontecer. Nada é por acaso. A gente nunca perde, ou ganha ou aprende. A identidade ativada e fortalecida é exatamente nessa pegada aí. Mas tipo assim, se eu não tiver minha identidade, eu não aprendo com os problemas. Entendeu? Ativar a identidade é o primeiro passo, não é isso? Uma coisa é o Pablo, ele chega e diz, ou você ganha ou aprende. Ele usa esse termo, já vi outras pessoas usando, mas ou você ganha ou aprende. Mas antes de você ganhar ou aprender, você tem que ativar sua identidade. Então é como se fosse algo mais na frente. Porque eu ativo, sei que eu sou. Depois entro no governo e reino aqui nessa terra. Porque o reino é estabelecido na terra. Então, como é que é um rei? Um rei, ele reina em todo o seu reino. Então, o seu reino é o quê? Na sua casa, nas suas emoções, na sua vida, no seu relacionamento, nas suas tentações, em tudo. Porque tudo é uma batalha. Davi era o homem mais guerreiro do mundo, mas foi pego dentro do quintal de casa. Vacilou lá. Entendeu? Meteu bronca, tinha uma guerra, ele era o primeiro a pular na frente. Eu vou matar todo mundo. Aí Deus falou, pois tá certo, pois agora eu vou pegar o guerreiro de verdade. Botou a mulher de Urias lá, ele viu, e o guerreiro, cadê? Aí Deus falou pra ele, aí Deus mostrou pra ele a falta de obediência. Não tinha identidade ativada. É porque Deus tinha um plano. Aí Deus quebrou aquilo, foi aonde começou todo o processo de novo, e por conta disso ele sofreu uma consequência pesada. Imagina se José cai naquilo. Entendeu? Então Davi fez tudo, olha só. Davi era macho. Por quê? Porque ele era macho para uma circunstância. Ele tinha fé em Deus nas batalhas, ele tinha fé em Deus em tudo. Estou falando aqui de Davi, mas relaciona a José. Entendeu? Ele tinha fé em tudo para fazer. Mas ele tinha um problema. Qual era o problema? A carne. Você acha que ele não tinha caído lá no José com a mulher de Potifar? Certeza. Você não colocaria sua mulher e Davi do seu lado. Entendeu? Porque o cara ele não podia ver uma mulher bonita que ele entrava em fragilidade. Mas Deus não está nem aí para as suas obras, ele quer o propósito, ele disse, eu vou sofrer a consequência, porque Deus ele não olha para obras. Deus é propósito. Você vai ter problemas, no mundo terás aflições. Tem pra onde correr. José deve ter sofrido problemas, obviamente sim. Porque a gente está no mundo dentro de uma cultura caída. Então o que é que acontece? Deus, ele sempre vai fazer com que você aprenda com algo. Davi aprendeu, mas ele teve um processo que ele passou de forma... Perdeu o filho, enfim, um monte de coisa aí. Problema com os filhos no futuro, enfim. Então, nós devemos entender isso. Que tudo se trata de nós mesmos. Deus esperou ele ser o maior de tudo. De tudo. Ele era o maior em Israel. Mas quando foi um dia, teve uma guerra, ele ficou em casa, descansando, foi pro quintalzinho da casa dele e viu tudo que aconteceu, e aí matou o cara, fez tudo. Então ele perdeu a maior guerra da vida dele, foi na própria carne. Então, José
precisava passar por isso. Todos passaram, Davi perdeu, sofreu consequências. Se José tivesse passado a mesma coisa, iria sofrer consequências, talvez perder até o governo. Porque Deus, ele faz assim, não dá pra tu, não tem problema não. Tu vem pra cá, eu coloco outro no teu lugar. Então tu vai ter que enfrentar, vai ter que ir pra guerra, tu tem que ir pra cima. Se não der pra você, ele vai causar circunstâncias para que você mesmo se reprove. Entendeu? Você mesmo. Davi foi ele mesmo que reprovou, tanto que ele reconheceu, ele pediu misericórdia, fez jejum durante vários dias. Entendeu? Porque ele sabia que ele tinha perdido no pior lugar, no pior momento e na maior fraqueza. E José era um cara ativado. Entendeu? Interessante sobre a vida de José é que a gente, nos outros personagens da Bíblia, a maioria, a gente encontra grandes pecados, né? Grandes problemas, como tu falou de Davi. Abraão disse que a esposa era irmã. O filho dele, Isaac, cometeu o mesmo pecado, né? Paulo. E José, a gente não encontra nada assim tão grave, né, na jornada dele. É por isso que você não vê na Bíblia, você só vê inteligência, Moisés. Quando a gente chegar lá no final, eu vou falar de uma coisa aqui, que se tiver algum empresário aqui, compartilha, você vai ver qual foi a gestão de José no Egito. Pesado. Um cara altamente inteligente, altamente. Por isso que você deve vigiar tão forte, assim, vigiar que eu quero dizer é cuidar tão bem de você e de entender realmente sua identidade, porque quanto menor as suas quedas, maior é o que Deus tem para você. Porque você se prepara para algo. Você não tem, você se prepara. Deus, ele já viu todas as coisas, mas é preciso, tudo se trata de nós com nós mesmos. Identidade é isso, é eu saber quem eu sou, saber como me comportar comigo mesmo. Quando você sabe disso, você conhece todo mundo. Entendeu? Porque geralmente nós somos os mesmos. Por que quando as pessoas que têm identidade ativada e governo, elas sabem quem são as outras pessoas? Desce do céu um banho, e aí Deus vai e diz, tu tem governo, tu é ativado. Por que eu sei mais sobre sua vida do que você mesmo? Porque nós somos um, nós temos os mesmos princípios. Entendeu? A sabedoria é dada para os filhos. Nós somos um. Nós temos as mesmas características em Deus. Nós temos a nossa criação, nós somos formados do mesmo jeito, com o mesmo, tudo que Deus quis para mim, Ele quis para você. Tudo. Agora nós encontramos nossos propósitos, mas eu consigo te identificar porque eu me conheço. Se eu me conheço, eu te conheço, porque nós somos um com Ele. Então, tem essa questão aí, entendeu? Mas aí vamos seguir. E lá eu vou falar sobre isso aqui, sobre essa questão aqui de José. Interessante que José, naquela época, ele já entendia de brand, né? Já. Quando mandou chamar ele, o que foi que ele fez? Se babeou, mudou de roupa e foi lá se apresentar na frente do faraó. Ele não foi de qualquer jeito, né? Nem podia, né? Nem podia, né? A brand, nem podia. Cuidou do estilo dele. Oi, Jack, desculpa, eu te cortei. Pode falar. O Zeca Soares fez uma pergunta aqui. Ele pergunta, é falta de humildade não aceitar a missão de Deus? O quê? É falta de humildade não aceitar a missão de Deus? A missão? É. É falta de humildade, é arrogância. Por quê? Por que eu digo? Porque você está divergindo daquilo que eu estou indo de contra aquilo que ele quer. Porque nós estamos aqui por um tempo, nós somos de passagem, nós temos direito aqui a 120 anos. O plano de Deus não é para esse momento, o plano de Deus é para uma eternidade. Nós temos a morte aqui, nós estamos dentro de um pecado, dentro de uma cultura caída, onde Cristo veio e te prometeu uma salvação, algo maior, uma coisa que terá um fim, que tu ainda ia, e você ainda iria perder, iria ser condenado, agora você terá uma eternidade. Então, todo o sacrifício de Cristo vai te entregar a eternidade. Então, quando eu não aceito a missão de Deus, aí Deus vai fazer o quê? Você vai passar por adversidade, irmão. Se Ele está te chamando, você vai passar por problema. Você vai para um lugar, foi o que o apóstolo Paulo disse. Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda e Deus mandou para a direita. Então, ele perseguia. Como ele não aceitava ninguém falando no ouvido dele, ele não aceitava, ele não queria saber, Deus, então tá beleza, eu vou meter um cegão aqui nos teus olhos, e aí eu mesmo vou aí e falo contigo. E aí foi o que aconteceu. Então, se Deus não está chamando, se ele não tem chamado,
ele pode fazer aqui. Mas se ele está sentindo que ele não está aceitando a missão que Deus está chamando, é porque ele tem um chamado, e aí ele vai enfrentar um bocado para realmente para entrar nesse encontro, para Deus O falar na resultado vida é dele, que sofrimento. Deus quer pra ele. Exato. Porque você tem o seu ego. E você tem a voz de Deus que fala aqui no seu coração. Quando você coloca o seu ego acima, o resultado é sofrimento. Sempre é sofrimento. É. Você vai ter uma vida mais abundante, plena e feliz quando você aprende a ouvir realmente o que é que Deus quer para a sua vida. Você aprende a ouvir essa voz de Deus. E não está fora de você não, é dentro de você mesmo. Fez isso também com Jonas, fez isso com um bocado, que não queria seguir o que Deus estava mandando, e Deus ia e fazia volta para cá. Só que os volta para cá de Deus é uma coisa meio pesada. É igual você ver como é que 40 anos no deserto, rodando. Claro que ele tinha uma dimensão espiritual, né? Mas foi 40 anos. Enfim, Deus ele não é o Deus que as pessoas dizem, Deus é bonzão lá no céu, todo mundo vai ficar baixando a cabeça o dia todo. Não, meu amigo. Vai ser normal, uma vida normal. Aqui como é aqui. Ele pergunta aqui pra gente, ó. Então Deus é punidor? Não, a questão não é que ele é punidor. Ele, por exemplo, Deus ele vai vir, ele vai levantar a ira dele aqui no Lagar das Uvas. Vai morrer gente aqui, ele vai ripar. Tudo aquilo que aconteceu, lá em Apocalipse fala muito sobre isso. Entendeu? Deus não é que ele é um Deus punidor, ele é um Deus de justiça. Entendeu? Justiça. Se você está fazendo uma coisa errada, ele é justo. E a vontade dele é perfeita e agradável. Mas ele é justiça. Ele vai sim fazer tudo aquilo que ele disse. E que vai acontecer no fim dos tempos. Deus vai ripar. Rapaz, segundo as escrituras, se você estudar de forma profunda o Apocalipse, nós vamos ter 240 quilômetros só de sangue em Israel, naquela região dali. Porque vai se concentrar todo mundo para lá. Nós não vamos falar do Apocalipse aqui não, depois a gente entra, vai se aprofundar demais. Mas vai muita gente se concentrar lá porque o anticristo vai ser levantado lá. E aí vai acontecer, vai ser pesado. Entendeu? Então, assim, é algo mais profundo que a gente pode levar para outra live, senão a gente vai correr. Vamos voltar para o José. Mas respondendo ele, Deus não é um Deus punidor, Deus é um Deus de justiça. Bora. Então ele saiu da prisão, se arrumou, foi lá falar com o faraó. E aí quando chegou pro faraó, ele interpretou os sonhos. E aí ele diz, agora dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra. O faraó analisa e diz, visto que Deus lhe fez saber todas dessas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será o administrador da minha casa, de todo o povo deve ensinar sua dó. Somente a relação com o trono real, o rei será maior que você. E acrescentou, dou em seguida, dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. E aí ele arrumou o José, e José foi trabalhar. E aí começou o processo dos sonhos, né? O processo do tempo de fartura, dos 7 anos de fartura, os 7 anos que começaram a parte da seca. E aí sobre essa questão, antes da família chegar, vocês têm alguma observação, algo para fazer sobre essa parte, esse diálogo do faraó com José? Só tem uma parte do governo dele, que aí eu vou falar aquela questão de gestão. Não sei se você já está. Você vai falar sobre família chegar, Não, isso. Aí já é a questão da fome, né? Isso. A fome. Exatamente. Ele já estava fazendo a gestão. Exatamente. Pronto. Aqui tem ó. Vou falar aqui para você que está aí na live, já só para algumas que muita gente lê, mas não consegue ter, às vezes talvez até uma interpretação. O que é que aconteceu? José, ele era um ótimo empresário. E se a pessoa, o gestor, se a pessoa ela não tiver hoje, qual é a maior dificuldade da gestão? É você ter aquela pena. Muita gente diz assim, rapaz, é porque o povo de Deus, a Bíblia e tudo, José não tinha pena de ninguém, porque ele era gestor.
A questão de você não saber dizer não. José não tinha isso. Olha o que foi que José fez. O que foi que aconteceu? Eu vou falar bem rápido aqui, e aí depois, se quiser, eu leio aqui, que está aqui. Não tinha pão na fome, né? A gestão dele. Foi o que ele fez? Veio todo mundo atrás. Eu vou ler para vocês, para ficar melhor, para a gente não falar heresia, como diz o pessoal aí, né? Ó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito intensa, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro. Foi o que José fez. Pegou todo o dinheiro do Egito. Então falou o quê? Ninguém aqui, está todo mundo liso. Então vem todo o dinheirinho para cá. Sabe por quê? Quando Deus chama uma pessoa para fazer gestão, é para você fazer gestão. Então, se você não souber, se você entender esse chamado de Deus e tiver pena das pessoas que estão abaixo de você, Deus vai dizer o quê? Você não está sabendo liderar, você não está sabendo fazer gestão daquilo que eu te mandei fazer. Então não tem pena, não tem questão de não saber dizer não, você tem que fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Então José fez o quê? Eu vou retirar todo o dinheiro da terra do Egito. Todo. Não posso deixar nas mãos deles. Por quê? Porque eles não têm chamado. Quem tem chamado... Tem uma coisa interessante aí, Felipe. Sou eu. E quando você se prepara para um tempo de crise, porque a crise sempre vem, né? As crises são cíclicas. Quando chega na época da crise, você governa. Sim. E aí ele... Exatamente. E aí ele governou de várias formas. José é fantástico. E aí foi o que ele fez. Não tem. Então não tem dinheiro. Então fala, ó, não tem dinheiro, não se preocupe, eles vão vir atrás de comida. Aí o povo fez aí o quê? Aí diz aqui, então recolheu todo o dinheiro, e aí o povo... Aí pronto, perderam o trigo, toda a terra lá. Aí chegaram lá. E acabando-se o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram os egípcios a José dizendo, dai-nos, Senhor, porque morremos de fome na tua presença, pois não há mais dinheiro. Claro, José já sabia que não tinha dinheiro. E aí, o que é que tu quer? Aí José respondeu, pois então, se está faltando dinheiro, traz aí teu gado, teu animal, rapa tudo. Olha aí. Você que tem uma empresa, que está com medo de não quer fazer gestão na sua empresa, certo? E tem medo de dizer, que, entenda, se você tem chamado, você tem que exercer o chamado. Isso é que é governo, isso é que é livre, ser livre, entender aquilo que Deus está falando para você. Por isso que a pessoa diz, não se preocupe com a vida do outro, eu não me preocupo. José não estava nem aí, meu amigo. Porque não se trata disso daqui, é de Deus para comigo, é o que Ele quer para mim. Se Ele quer, eu tenho que exercer aquilo que Ele pediu para mim fazer. Então, o que foi que José fez? Manda tudo isso aí para cá. Aí o pessoal, maravilha, né? Porque escravo é dessa forma. Ele está sempre debaixo de uma liderança. Maravilha, que bênção, então toma tudo. Aí só não os judeus, porque o faraó tinha um propósitozinho com os judeus, ou com os sacerdotes, perdão. E aí, só não eles que fizeram isso, mas os escravos, o povão, tudo fez isso. Aí o que aconteceu? Porque morremos de fome, pois estou presente, não há mais dinheiro, meu José, traz o teu gado. Então eles trouxeram o seu gado a José, eles deram pão e trocaram por cavalo, ovelha, jumento, e aí vai. E aí todo o teu gado. Aí José fez o quê? Qual era o sonho? Disseram. Nós ocultamos, Senhor, pois não tem mais dinheiro, acabou a comida, acabou o gado, o Senhor levou tudo. E agora nós temos o quê? O corpo. É isso que acontece com as pessoas que se escravizam. Como elas não fazem gestão nelas, quem é que faz? Porque aqui 2% da população já é todo o dinheiro do mundo. Por conta dessa mente aqui. Quantos escravos tinha nesse tempo? Era muito, gente. Porque rapou tudo. Só que aí, calma aí, que ainda vem a parte boa. Que a gente só vê a injustiça. Né? Poxa, a pessoa vê. Injusto, nada. Deus é perfeito. Se você seguir o comando dele, é perfeito. Então vamos lá. Só pra gente pegar caminho aqui. Vocês têm alguma coisa a comentar até aqui, gente? Vai. Eu tenho algo a comentar. O Pablo vai dizer que
que a boa experiência é compartilhar, né? Compartilhar o conhecimento. E aí nós temos, talvez, alguns exemplos de lideranças que não vão compartilhar conhecimento para poder reter aquilo só para ela, né? Como vocês enxergam a liderança de José nesse sentido? De não... Nesse sentido... a gente tem dois exemplos de líderes, né? Como o Marcel diz, que compartilham conhecimento, porque quanto mais pessoas entenderem... Por exemplo, vamos colocar essa questão da... Tem gente que nem faz ideia que há uma identidade para ser ativada, né? Por exemplo, até pouco tempo eu nem sabia que tinha outro modo de ganhar vida através do CLT, né? Que é o freelancer, que é uma liberdade que a gente tem de várias formas. Então tem gente que nem sabe que tem uma identidade para ativar. Nesse caso, como vocês enxergam, trazendo para nós, né? Essa questão da liderança que compartilha o seu conhecimento. Se eu for levar para cá, eu caso de José. No final aqui, aí eu vou dizer o que ele fez. Porque assim, ele compartilhou muito bem. Porque ele só precisava ouvir a voz da forma de como deveria ser. Aí se você for aqui, que eu ia chegar e eu vou responder essa pergunta que eu vou chegar. Ele compartilhou uma coisa boa também para a humanidade naquela época, né? Que foi a comida. Se não fosse a gestão que ele fez, as pessoas iriam morrer de fome. Não, e ele não só fez isso, ele deu a liberdade para as pessoas. Sim. Ele fez o que exatamente nós estamos promovendo aqui. O que é que nós promovemos diante dessa live? Exato. Que as pessoas saiam da condição de servo, de escravo, e entrem na condição de filho. Então, ele fez exatamente isso. Agora vocês não são mais escravos, pois agora vocês são filhos. Só que passou 400 anos e todo mundo... Porque aquela abolicionista Henry Tubman, que até a nossa amiga aqui postou, né? Libertei 1000 escravos, mas libertaria outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Ela libertou quem queria ser filho. Quem quiser ficar sem escravo, continua. Por quê? Porque não tem cabeça. Entendeu? Então, o que é que aconteceu aqui? Para a gente chegar aí na tua resposta. Aí José comprou a terra, comprou o povo. E aí vai mais lá para frente, lá para o 23, né? Que eu estou no 47, 23. Então, José ao povo, eis que hoje vos comprei, diz para eles, ó. Eis que eu comprei vocês, certo? E a terra para Faraó. Entendeu? Para que Faraó faça a gestão. E aí, para semeis a terra e tal. Aí bem aqui é onde vem a parte boa, gente, ó. Ele diz assim, ó, Faraó e as 4 partes, porque ele fez o quê? Ó como José fez aqui, ó. O que é que hoje as pessoas fazem? Elas não guardam dinheiro para o futuro, né? Assim? Elas não guardam dinheiro para o futuro. Muita gente faz isso. Mas tem pessoas inteligentes que fazem o quê? Eu vou pegar aqui e vou guardar 20% para o futuro. José, ele fez isso para Faraó. Aí você vai entender aqui, quando ele diz aqui, ó. Há de ser, porém, que das colheitas darei 1/5, lá no 24. Vocês iam acompanhando aí, viu, gente? 1/5 a Faraó e as 4 partes serão vossas. Presta atenção aqui como o cabo é bom. Para a semente do campo, para vosso mantimento e dos vossos filhos e de todos os que estão nas vossas casas. O que é que ele quis dizer aqui? É o 5º. Ele contou 100% em quantos? Sim. Em 5 partes. Não é isso? Se ele deu uma parte para Faraó guardar, ele deu quantos por cento? 20%. 20%. E os outros 40% ele fez o quê? É de vocês. Você está conseguindo entender aí? Então eles ficaram... Ó, aí tu vai ver injustiça. Isso é gestão pesada do cara. Isso não é injustiça. Ele fez o 5º, ele guardou 20% e economizou para os dias difíceis, ficou com 80% e disse, é teu, é de vocês. Então vocês não vão ficar, não é só sendo escravo. Eu vou dar para vocês 80% daquilo que vocês querem. Só que José sabia que precisava ele administrar esses 80%. Então ele fez o quê? Vocês vão plantar, vocês vão isso, vocês vão aquilo. E fez a gestão dos 80% para eles. Ensinou. Aí é onde entra o meu amigo aí, que no Crescer e Contribuir, e a questão do compartilhar aí,
Ele fez o quê? Então eu vou ensinar vocês, então eu vou compartilhar, vou ensinar vocês a fazer gestão de 80% daquilo que não é nosso, é de vocês, mas 20% é de Faraó. Entendeu aí? A jogada do cara. Entendeu? Faz sentido. Entregou. E aí é onde tem aquela questão, porque assim, se você observar, aqui tem um código poderoso também, que isso acontece na nossa questão, que é assim, essa questão sobre dízimos e ofertas, né? O que José fez? A mesma coisa que ele fez e que Cristo fez. Lá em Gálatas 5 fala, e Cristo te libertou para que vocês possam ser livres. O que é que um escravo? Um escravo, ele obedece o seu dono. Não é assim? Então, nesse caso aqui, 20% os escravos fariam o quê? Dizimavam. Olha só a parada aqui, se você for fazer uma jogada. Eles dizimavam. Certo? As pessoas dizem, é obrigado a dizimar? Não é. Porque o dízimo, ele entra por uma parte de generosidade. Eu vou explicar a você. Então, o que é que acontece? Ele fez o quê? Ele entregou, 20% entregou para Faraó. 20% era o quê? Era o dízimo. 100%, 20%, e ofertava 20% e pegava os 80% e dava para o povo usufruía daquilo e fazia a gestão e a gente funcionava. Mas e continuavam sendo, nesse momento, ele deu a condição, ainda não eram escravos. Só que Cristo fez o quê? Eu te comprei. Não foi assim? Para que vocês possam ser escravos. Então, nesse tempo, você dá o quê? 20% para Cristo, como dízimo. Só que lá em Romanos ele diz o quê? E eu adotei vocês como filho. Então, vocês não precisam mais de me dar dízimo. Mas você, pela sua generosidade, porque nada do que tem aqui somos nós, você vai ofertar aquilo que vier no seu coração. Então aqui é exatamente essa questão. Não sei se eu consigo entender, gente. Tá dando para ligar aí? Entendeu? Tá fazendo então, sentido, sim. Por quê? Porque aqui eles ainda eram escravos. Entendeu? E aí, quando for no final, que aqui é a parte que eu falo da gestão, então o que é que acontece? Você precisa de quê? Primeira coisa que o aprendizado aqui, que a gente tira daqui, né? É que você tem que receber a ordem de Deus, colocar em prática aquilo que Ele te chamou para fazer. Se hoje você gere uma empresa, você tem que assumir o comando, ter voz de comando. Porque se Deus te colocou para você estar ali, é porque você tem comando. Você governa ali. Então, você é José ali. Entendeu? Você vai honrar os seus funcionários? Obviamente sim. Entendeu? Mas você vai entender que quem faz a gestão é você. Entendeu? Não é se fazer as pessoas de escravos. É fazer o entendimento de Deus que quando Deus revelar a você que essas pessoas que estão na sua empresa, entende? Elas são filhas, vamos dizer assim, então você vai agora se posicionar e honrar a vida daquelas pessoas, assim como José honrou, assim você tem que honrar, porque elas vão fazer gestão sobre elas mesmas, elas vão ser líderes de si mesmas, porque elas vão fazer governo sobre elas. Por isso que essa liberdade na empresa, que a pessoa diz assim, não, aqui todo mundo é livre, aqui é isso, mas eu fui chamado para liderar sobre vocês, porque eu tenho um chamado de Deus para isso daqui. Mas vocês têm que ter governo no que vocês fazem. Entendeu? Como funcionário. Assim foi ele, como José fez, né? Aí Deus me sustentou, e aqui continua, né? No 15 já do 48. Né? Diz, e Deus me sustentou, e nasci até este dia, e o anjo me livrou de todo o mal, e abençoou esses rapazes, tarará, e aí vai. Já vai descendo aqui, né? Aí entra no final aí, que aí a Rebeca vai levar um pouco, vocês vão comentar mais alguma coisa e a gente finaliza aqui com a questão da primogenitura, que as pessoas falam aí, tem outro códigozão bom aqui nessa Bíblia aqui. Vou passar para vocês. Isso é muito massa, porque mostra o quanto que ele é intencional nas coisas. Exato. Né? Exato. E faz tanto sentido que é só esse processo de identidade que faz com que ele siga ali a intenção. Outra coisa que me chamou a atenção, voltando aqui um pouquinho para o encontro dele com a família. Bom. E aí os irmãos vão até lá, ele encontra com os irmãos, não fala que é ele, e faz com que os irmãos voltem para trazer o outro irmão, né? Para trazer o outro irmão mais novo.
Então, ele promove ali uma série de situações, ele pega a arma de uma certa forma, coloca ali o cálice dele de prata para poder criar uma situação, para prender, né, os irmãos e tudo, e totalmente intencional com o que ele está fazendo para poder seguir. E aí, sobre essa questão do reencontro dele com a família, dessa questão do encontro dele com os irmãos, de fazer com que os irmãos voltem para a cidade para trazer Benjamin, que era irmão dele mais novo, filho também da mesma mãe. Sobre essa questão com a família, vocês têm alguma coisa, algum insight, alguma coisa para trazer? Eu acho, eu queria rapidamente colocar que há pessoas que aceitam sua identidade, vão ativá-la, há pessoas que negam essa identidade, há pessoas que fogem mesmo, que correm dessa identidade. Por mais que apareçam os sinais para ela ativar essa identidade durante a jornada dela, ela acaba fugindo dessa identidade. E aí eu pergunto para vocês, o que será que causa a fuga dessa identidade, que é um assunto às vezes tão trabalhado nas temáticas bíblicas, a fuga da identidade, para vocês, o que causa essa fuga da identidade? Seria medo? A gente está falando do encontro dele com os irmãos. Não, mas aí tá show de bola. Faz sentido também. Eu coloco isso rapidamente porque parece que ele teve esse encontro com a identidade dele e ele foi perseguindo isso. Ele perseguiu, mas há quem corre da identidade. Acho que vale a pena colocar essa pequena colocação, porque quem está assistindo pode estar com essa mesma demanda também sobre a fuga. Como foi o encontro dele com os irmãos dele? Não, mas faz sentido aí, ó. Faz sentido o que ele falou, cara, ó. Por exemplo, só para acordar um pouquinho. Claro, José, ele fez o que com os irmãos? José ele fez o que com os irmãos? Ele fez uma brincadeira com a cara deles, né? Um pouquinho. Brincadeira não, ele fez, sabe o quê? Ele quis ativar a identidade dos irmãos dele. É isso que o amigo aí tá falando. Ele quis ativar. Ele quis mostrar para os irmãos dele se os irmãos dele estavam ativados como ele. Por isso que ele falou assim, ó. Eu quero ver se tu vai. Ele causou tudo aquilo que Deus causou na vida dele. Em fração de rápido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele fez o quê? Deus causou todo um problema. Faz sentido. Jogado no poço, tal. O que foi que ele fez agora? Agora eu quero ver se vocês estão preparados. Como eu me preparei lá. Então eu vou jogar uma provação para vocês. Aí colocaram coisa nas coisas dele. Aí viu que um foi lá e devolveu. Colocaram a fé. Trouxeram o irmão mais querido do pai. Então ele fez uma jogada. Ele saiu, vamos dizer, saiu desbloqueando todo mundo ali, a família todinha, para ele trazer todo mundo para perto dele. Ele viu perdão. Mas também a gente pode ver como se essa questão aí fosse uma fraqueza também dele. Da questão dele ter levado para a parte emocional, dele ter sido vendido pelos irmãos, conta até lá em Gênesis 42, 24, que ele se retirou em alguns momentos para chorar, né? Então, de certa forma, ele teve o emocional dele abalado ali naquele primeiro momento. Até ele conseguir voltar lá para o governo dele e conseguir guiar a situação da melhor forma possível. Não tem emoção não tem emocional para quem tem medo de governo sobre a situação séria, não. Emocional é uma brincadeira. Mas quando se trata de assunto sério, quem tem governo, quem tem identidade ativada, os caras mapeiam logo. Ele diz, mas o que é que vai acontecer aqui? Meus irmãos vão vir pra cá do jeito que me rebolado no poço, vão fazer putaria aqui dentro da minha casa. Você tá entendendo? Então ele fez o quê? Deixa eu tô falando palavrão aqui, mas é isso mesmo, gente. Não tem problema não. A liberdade causa isso, mas infelizmente às vezes sai porque... Então ele chorou talvez de saudades, né? Hã? Não, ele chorou. O motivo do choro é porque também tem a questão, você entende que tem aquela fraqueza da alma. Porque ele chorou não foi pela questão do que ele ia fazer, foi pela questão do que ele sofreu. Entendeu? Pronto, por exemplo, era isso que eu queria colocar. Exato. Seus irmãos vai e lhe joga, de repente você está na situação de Moisés de novo, de José, e aí você tá lá e vê seus irmãos ali, poxa, caraca, os caras fizeram tudo. E ele também lembrou do sonho, né?
Então, lembrou de muitas Lembrou coisas, de tudo que entendeu? aconteceu e do sonho que ele teve e que tudo se realizou como ele tinha recebido. Isso, exato. Então foi toda uma história, veio um filme, pronto. A gente diz assim, cara, passou um filme na minha mente. Então ele chorou porque passou um filme na cabeça dele. E ele sabia que os planos de Deus era aquele, e ainda ninguém disse o quê? Poxa, Deus vai fazer com que isso seja benéfico para mim. Mas eu vou ter governo também diante dessa situação. E mesmo com aquele choro dos flashes de tudo, ele tramou tudo aquilo para trazer o filho, para saber se os irmãos dele iam estar ativados. Por quê? Porque primeiro eu te promovo um teste, cara. Não é que para mim saber. Ele quis saber o quê? Será que Rubem está desbloqueado? Será que Judá? Será que Naftali? E aí ele pega a galera todinha e vão destravar todo mundo, porque vai todo mundo para onde? Vai todo mundo participar do meu governo, vai estar todo mundo debaixo do que eu quero. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim. Então ele destravou primeiro, ele causou a circunstância para destravar a galera, para depois ele fazer o quê? Agora tá aí, agora vocês comem, agora tem tudo para vocês, e vocês vão ver o que é bonança de Deus sobre a vida de vocês aqui. Por quê? Ele ativou a identidade em todo mundo. Entendeu? Respondendo a pergunta aqui do meu amigo que estava na dúvida, exatamente, eu não sei se eu lhe respondi nessa condição de José, né, porque a questão ali foi exatamente um processo de identidade que ele quis ativar. E quando você está passando por alguma advertência que eu falei já, você tem que suspeitar e ver o porquê. Porque você tem que trabalhar naquilo que você está passando. Porque se você está passando por algo, é porque você viveu na sua fase passada. É porque você viveu no passado. E é exatamente. Por que Rubem, a turma todinha, passaram por aquilo que José causou? Para quê? Para que eles soubessem quem eram eles, se eles estavam preparados para receber aquilo que José tinha para dar para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Entendeu? Faz muito sentido. Assim, para você ter identidade, eu preciso te causar algo, é muito bom. Eu não passo por nada. Claro, meu pai sofre, mas eu estou de boa, já sei que José foi rebolado no poço, vendido dos escravos, menti pro meu pai e tudo. E aí eu fico na mesa, vou chegar lá e não vou destravar. Quando eu destravo ali, naquilo que aconteceu, naquela circunstância de José causou, eles vão dizer que, cara, se eu trouxe meu irmão, esse cara podia matar. A mente, ela reprograma. Entendeu? Porque ele causou uma resistência a algo que eles tinham mais problemas. Por isso que José causou exatamente o problema, que era o quê? Dinheiro. Que botou coisa valiosa nas coisas dele, dinheiro. Eles venderam José por quê? Por conta do dinheiro. E o que foi? A questão do mais novo, para saber o quê? Quem foi que eles rebolaram, venderam na época? José, que era o mais novo deles. Tá entendendo? Então o José disse, ele passa, só não botou mulher. Porque eu acho que ele disse assim, agora você arruma uma ruma de mulher aqui, que não vai faltar, não. Então, não tem problema, não sei, não sei, aí a Bíblia só diz até aqui, então vamos falar o que a Bíblia diz. Então, se você for entender, foi exatamente, ele promoveu as mesmas coisas que eles fizeram contra. Então, para se conhecer. Faz sentido aí, pessoal? É isso aí. Entendeu? Então ele ativou a identidade no pessoal, ativou a identidade de todo mundo, e aí acabou que todo mundo voltou, ficou perto dele, mas ele disse, está todo mundo destravado aqui. Se você é um líder, tem governo, você às vezes tem gente que faz o quê? Não precisa você causar, porque você deve conhecer logo quando você contrata. Falando naquele tempo ali, ele precisou fazer isso, Deus usou ele para fazer isso. Então, ativou a identidade. Porque o irmão fala muito aqui de identidade, né? E eu acredito que é isso. Então, você precisa saber. É porque a gente não para se perceber. Meu. Esse é o problema. Entendeu? Faz a gente sentido. está passando por um problema, aí você não passa. Pô, será que os meus pais fizeram isso na minha infância? Será que eu vivi isso na minha infância? Será que eu fui causado, fui falado palavras na minha infância, porque é por isso que eu estou passando por isso? Será que eu vivenciei isso? Ou então não lembro, entendeu? Então tá gerando um processo no agora de transformação do passado, entendeu? O nosso cotidiano é feito no dia a dia para a gente não pensar mesmo, né? Para a gente não refletir sobre as nossas ações, sobre as consequências das nossas ações, que muitos afazeres são muitas entregas, é muita demanda e a gente acaba não
colocando isso. E aí, quando a gente para refletir, começa a sanar todas essas coisas, e aí a gente começa a sair exatamente desse lugar fechado, que é a falta da liberdade, para poder entender que há outros processos, há outros caminhos, há uma identidade a ser ativada, né? A oração. As pessoas, quando estão passando por muito problema, elas vão para um lugar silencioso, para entender os porquê. Quando ela para se olhar, num momento de dificuldade, ela, às vezes, se permite, vai depender do nível de arrogância, vai depender do nível de auto-permissão, de entender, poxa, por que isso está acontecendo? Mas é óbvio, nem todo mundo sabe disso aqui. A gente está falando aqui, nem todo mundo vai dizer, será que o meu passado tem alguma coisa a ver com isso? As pessoas precisam, é por isso que está acontecendo tudo isso aqui que está acontecendo aqui agora, entendeu? Mas se você, entendeu? É o momento que você se vê, mas não é agora. Ah, é porque fulano que está ali fez isso comigo. Não, você tem uma trajetória de vida, de memórias, de tudo, de atos, palavras e ações. Você foi, aconteceu um monte de coisa para te mostrar o que está acontecendo agora, entendeu? E aí foi isso que aconteceu, não foi no passado? José não já era governador? Não foi num passado bem distante? Exatamente. Eles relembraram, foi tanto que eles relembraram, gente. Eles falaram, não, nós não vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o José, nosso pai não vai deixar, nosso pai não vai deixar. Isso aconteceu aonde? No passado. Eles não relembraram? Então eles tiveram que desbloquear. Aí a nossa amiga falou aqui, crenças, bloqueio. Então, os irmãos só chegaram perto dele para serem desbloqueados. Entendeu? Então, José usou todas essas estratégias para poder desbloquear os irmãos até o momento certo de ele se revelar quem ele realmente era. Exatamente, porque Deus fez assim com ele. Ele vê o quê? Eu tenho medo de governo, o que Deus faz na minha vida eu aprendo. Então eu vou aplicar nos meus irmãos, já que eles não têm tanta presença como eu tive, como eu tenho. Apesar de serem quem eram, mas faziam muita coisa errada. Então eu vou aplicar as mesmas estratégias de Deus. É pesado. Aí eu acho incrível a forma como ele fala quando ele vai realmente dizer quem ele é. Né? Vou até ler para vocês aqui. Tá lá os irmãos dele, na presença dele, e ele fala: agora eu sou José. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome, 2 anos e meio de fome na terra. E ainda restam 5 anos. Que não haverá lavouras nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Então, no final das contas, é Deus. Foi Deus que enviou José para o Egito. Identidade e propósito. Tá aqui, falando da vida de José, ainda. E aí eu tenho um corno no final aí, quando você chegar aí eu vou falar. A Rebeca vai falar no final aí. E essa parte que eu li está em Gênesis 45, 4 ao 9. E aí ele ainda diz: Deus enviou adiante de vocês para preservar sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Porque Deus, quando te abençoa até a 5ª geração. É por isso que não é tão fácil ativar, entendeu? É por isso que não é tão simples. Porque quando Deus derrama, Ele derrama. Entendeu? Por isso que o processo aí como diz nosso amigo, é lágrima, suor e gordura, né? O pago, né? Por isso que o processo é Blood, sweat, tears. É um termo, né? Blood, sweat, tears. Zona de conforto. É porque cada um tem o seu termo, né? Que chama, como é que a gente diz? Tem um termozinho no marketing digital aí, vocês chamam, que até vá cuidar da sua vida, o Paulo diz caraca e tal. Não é brand não, brand é marca. É tipo, ele tem um nomezinho que chama, enfim, vamos passar. E aí, é exatamente isso. Aí chega a parte lá do que você que está aqui nessa live, as pessoas elas diziam assim, tem muito cristão religioso. Fala, entra na questão da primogenitura, né? Que aí, se você vai ler, Rebeca,
sobre a questão da bênção de Jacó? Alguém quer falar aí depois eu falo? É como o Jackson falou no início. Pode ser. Né, que José, pronto, falei aqui. Tomou José a Efraim com a mão direita. Né? Olha só aqui como foi que a sacada aqui de José, entendendo todo o processo do propósito de Deus, aliás, de Jacó, né? Jacó entendendo todo o processo que precisava seguir. Né? Nesse momento aqui, José quis seguir o quê? Porque o respeito ao pai, entendeu? Por respeito ao pai, ele quis seguir a regra, colocar a primogenitura como primeiro lugar. E aí ele pegou José, com a sua mão direita Efraim, colocou na direita de Israel, ou da esquerda. Manassés. Entendeu? Para quê? Porque ele pegou e colocou na Efraim, porque Efraim é o mais novo. E colocou na mão esquerda. Porque as bênçãos, geralmente, quando os pais, eles abençoam os filhos, os primogênitos, eles abençoam com a mão direita. Entendeu? A bênção é para a mão direita, para o mais velho. Geralmente o mais velho para a mão direita e o mais novo para a mão esquerda. Só que não aconteceu isso com Jacó. Né? Ele foi, botou lá o negócio lá de a pele, né? E aí pensou que fosse Isaú, esse não é meu filho Isaú e tal, e pegou com a mão e abençoou Jacó com a mão direita. E fora isso que você falou também, com várias coisas. Aí ele pegou Efraim e colocou na esquerda. Aí o que foi que aconteceu? Bem aqui, ó. Na cabeça de Efraim, e aí o que foi que aconteceu aqui? E Manassés. Ah, primeiro falou, peraí. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando os braços. Vocês já viram aquele termo que a pessoa fala assim, rapaz, Deus cruzou os braços na vida desse rapaz aí. É quando ele tira a bênção de um para dar para o outro. Eu não sei se vocês vão ouvir esse termo. Vocês vão ouvir assim, em algum lugar. Deus cruza os braços. Rapaz, Deus cruzou o braço na vida desse rapaz. É porque as pessoas têm aquele entendimento de que só quem tem bênção, os religiosos principalmente, é o primogênito que governa. E geralmente hoje, a primogenitura, não falando dos mais velhos que estão aqui, mas geralmente os mais novos se surpreendem. Por quê? Porque Deus não olha para aquilo. Porque o primogênito, ele é que se responsabiliza para poder dar o gás e tudo. E geralmente o mais novo é o que tem mais comportamento de mimar, essas coisas, né? Que a gente, o mais novo não é assim, né? Ele se comporta. Tem umas demandas emocionais que entram nos filhos mais novos, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, não. E aí, as pessoas elas acham que o mais velho é o que tem mais merecimento. E se você for observar, isso é espiritual que eu estou falando, geralmente, os mais novos, a Samara falou, eu sou a mais velha, meu irmão mais novo é o que mais se destaca na família hoje. Pegou a chave aí. Rapaz, a palavra ela é espírito e vida. Não tem mistério. Entendeu? Obviamente que nós não devemos olhar para as coisas materiais, porque a nossa identidade é ativada em Deus. A gente também tem que ver o ponto que ele fala, né? Que os dois vão ser abençoados. Mas é porque tem um que a bênção é um pouco mais especial. Se a gente for ver também os filhos de Isaac, né? Tem Jacó e Esaú. Esaú também se tornou grande nação, como Isaac. Mas claro, mas o chamado foi para quem? Jacó. Mas geralmente isso é espiritual, tá, gente? O que eu tô falando aqui a gente não pode levar coisas espirituais para nossa dimensão. Claro, vai surtir efeito no mundo, não vai surtir efeito aqui, entendeu? Então, é preciso você entender, geralmente, os mais novos, eles têm essa questão de esse chamado, entende? Mais aguçado. E aí vai se deparar com algumas coisas, vão se deparar com algumas, entendeu? Diferente. Não, entenda você que está aqui, que é mais velho, diz assim, quer dizer que Deus não abençoa. Deus te chamou, porque como o Jacques está dizendo, é para todos. Mas acontece alguns mistérios com os mais novos para quebrar a religiosidade da cultura. Que exatamente aconteceu isso no processo. Porque como Jacó, quem causou isso foi exatamente Jacó. Ele causou isso nas pessoas. Entende? Ele causou isso num processo de Deus. Porque sempre quando
travam, desfaz o negócio, porque Jacó também passou por um processo pesado por conta desse erro dele. Mas Deus não olha para as suas obras. Deus, ele quer o propósito. Por isso que às vezes as pessoas falam palavrão e tudo, aí os religiosos caem em cima. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus não está aí, nem aí para as suas obras, não. Deus não está nem aí para isso. Ele quer causar um propósito na sua vida. Se você tiver decidido, tiver sua identidade ativada e propósito, ele vai cruzar os braços na sua vida. Aí hoje as pessoas dizem, Deus cruzou os braços. Mas só que não é nos irmãos, na família. Ele cruza os braços exatamente quando eu sou aqui, digamos, eu sou um pastor até com o nosso amigo Pablo, ele tem a história parecida. Eu, acabando que estudando a Bíblia, eu vi ele aqui, entendeu? Não só ele, como muitas pessoas, porque eu estudo isso aqui profundamente, entende? Então eu vi ele era um cara o quê? Ele ficava ali na mesa de som. Ele ficava na mesa de som. E hoje ele ensina o pastor da igreja dele. Deus cruzou os braços. Entendeu? Ao invés do cara crescer, o que foi que aconteceu? Do pastor lá se destacar, que essa não é a ideia, porque talvez não era para o pastor, a gente tem que interpretar dessa forma. Não olhe com olhos materiais, viu, gente? Isso aqui, estamos falando de coisas espirituais. O que foi que aconteceu? Deus cruzou os braços nessa questão aí. Entendeu? E aí, tá aí o Pablo dando consultoria para a igreja que ele frequentou, passou 15 anos na mesa de som lá, e ninguém dava nada, sabe o que é nada, o Zé Ninguém, por ele. E aí tá aí o cara, Deus cruzou os braços, ativou a identidade e propósito, Deus diz, é agora, então, vamos pra frente. Entendeu, gente? Faz sentido. Isso aí. Faz sentido. É isso. Aí, uma coisa interessante, você falou do desbloqueio dos irmãos, mas lá no final, os irmãos ainda ficaram com medo, né? Do que o José ia fazer, né? E aí, quando o pai faleceu, eles inventaram que o pai teria que... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas procura o meu. Eles inventaram uma história, né? Dizendo que o pai deles... Aqui, ó. Falaram para eles que José não podia, como é? Tinha que perdoar. Posso até ler aqui. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá de todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogamos, perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. E José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos e postaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Achei interessante ler esse texto aqui, até essa parte aqui, porque bem forte, né? Então, José, ele realmente perdoou. Ele tinha um coração livre de toda raiva, ódio, amargura, rancor. Então, ele tinha um coração que deixava o rio fluir. É por isso que ele conseguia ouvir a voz de Deus, tinha a identidade ativada, tudo isso aí que a gente vem falando. Exatamente. O cara que tem a identidade, ele vê as pessoas nele, cara. Então ele ouve a voz de Deus e vê as pessoas nele. Eu vejo você em mim. Então eu tenho que te amar. Mas eu não posso sair da linha do propósito. Outra coisa se o cara quiser, por exemplo, cantar de galo na vida da outra pessoa, ele vai ouvir quem? Eu vou ouvir a Deus. Mas eu tenho que te amar, porque o que tu está fazendo é exatamente por conta de demandas. Mas eu tenho que ouvir a Deus. E aí, o cara tem que ripar em ti.
Se você é cristão, você é obrigado a me amar. Exato. Não importa o que eu faço. Isso. Então, Mas uma coisa um código que eu achei importante aqui também é perdoe sempre. E o perdão é para quem não merece. Será que os irmãos de José, que venderam ele como escravo para o Egito, merecia perdão? Então, Exato. pega esse código. O perdão é para quem não merece. E a outra coisa que eu quero fazer de pergunta aqui é: você quer ouvir a voz de Deus? Então, perdoe. Lá em Provérbios 4, 23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, libere toda raiva, todo ódio, toda amargura e passe a ouvir a voz de Deus no seu interior. Exato, é isso aí. O perdão ele é fantástico. É preciso. Como diz aí, né? Perdão é para quem não merece. Isso começou desde o início, né? Deus criou os céus e a terra, e aí fez o que aconteceu Eva com Adão, e aí ele teve que perdoar. Aí a pessoa diz: mas perdoar como, Felipe? Botando para fora, castigando, isso, aquilo, outro. Daquela forma. Deus tirou eles de lá, do jardim, para que eles não morressem. Na realidade, eles iam morrer fora, e se ficassem, iam morrer dentro. Porque Deus não compactou com a morte. Então, Deus quis proteger Adão e Eva, e retirou do jardim, para que eles não morressem no jardim. Porque Deus é vida, e a morte não pode compactuar com a vida. Então, ali, já estabeleceu o perdão. Deus perdoou, mas fora do jardim. Entendeu? Aí vocês vão entrar num processo de perdão, e aí Cristo começou todo o processo de perdoar nós todos, retirar todo o pecado, toda a culpa, e estabelecer o perdão dele, porque pra gente que não merecia, porque nós tínhamos tudo na eternidade, eu, você, ele, nós quatro, o mundo, tinham tudo na eternidade, e aí fizemos o que fizemos. Eu digo que nós fizemos porque nós somos da genealogia de Adão, então nós somos culpados. A Carmen Batista está dizendo aí: o perdão é libertador. E o David Soares está dizendo que o perdão desconecta, ele nos desconecta do passado e nos coloca de volta no presente. É exatamente essa questão de você estar remoendo o que te fizeram no passado. E quando você perdoa, você deixa o rio fluir, você pode voltar para o agora, ter um estado de alegria, de felicidade plena, né? De vida plena. Quando você se liberta dessas algemas do passado. Um estado de consciência. Costas, né? E perdão não é realidade. Só para concluir logo aqui. Pode seguir, Felipe, pode seguir. Eu vejo o perdão assim: você carregar todos aqueles que causaram sentimento nas suas costas. E as pessoas dizem assim: mas eu tenho que perdoar, mas você não perdoa para as pessoas. Então, se você tem alguém aqui nessa live que quer pedir perdão a alguém, você não está pedindo perdão para a pessoa, você está perdoando a si mesmo, porque você não merece estar com aquela pessoa em si. Essa é a ideia. Então, quando você perdoa alguém, você diz para a pessoa que você está livre, mas muito mais eu estou. Porque eu não quero mais estar com você aqui nas minhas costas. Não só a pessoa, porque você leva, não tem para onde correr. Então você pega a pessoa e retira das suas costas e diz assim: você está aqui, eu te amo, mas agora não tenho mais você comigo. Então você libertar, perdoar, você entrega. Por isso que a palavra é perdoar, entregar, dar. Entendeu? Eu vou dar aquilo. E a Samara Queiroz, que é coach, tem um conteúdo excelente, siga ela aí também. Ela está dizendo: não é fácil perdoar, muitas vezes dói, mas depois que você libera perdão e entende que está carregando a pessoa toda hora, né? Então depois que você entende isso, fica mais fácil, não é isso? Você leva a pessoa toda hora com você e só piora a dor. Caraca! Nas suas decisões, e tudo que você for fazer, a pessoa decide por você. Lembre de uma coisa: se você não perdoar, quem decide não é mais você, viu, gente? Se você não perdoar, quem decide é a pessoa que você está levando com você.
Seu pai disse que você era uma bosta, aí você diz, quem que tá falando aqui? Ah, não vai dar certo, porque isso é uma bosta. Quem tá falando não é você, é o seu pai que tá falando. Entendeu? Geralmente a gente fala, às vezes, por que as pessoas se revelam nas suas falas? Porque você escuta a voz da pessoa e só faz repassar. Você escuta a voz da pessoa. Porque a pessoa fala por você, a pessoa monta em você, tudo acontece em você. Então, se você está ouvindo vozes, né, falando coisas que você diz, ah, minha vida é isso, minha vida é aquilo, quem está falando não é você. São as pessoas que você está carregando nas suas costas. E elas estão apenas, você está sendo apenas um intérprete. Entende? E aquela questão, Felipe, que tu falou naquela live da criança interior, se tu puder trazer um pouquinho desse assunto também, é muito, muito interessante. É exatamente essa questão. Porque assim, o que você é hoje... Eu ia brincar, Jack, eu ia brincar. José do Egito, Jack, José do Egito. A José do Egito já acabou, já. Mas acabou não, aí vamos finalizar, né? Então, assim, essa questão que a gente, só para finalizar, trazendo aí um pouco do que o Biek falou, falando do perdão, né, que José fez isso, é exatamente essa criança que estava no passado, magoada, machucada, que hoje é um adulto, que está com aquelas pessoas na fase de criança, até hoje na fase de adulto, e está representando na Terra as pessoas que te causaram esse dano, que ao invés de você representar a Deus, em sua imagem e semelhança, você está representando pessoas, identidade e propósito. Tudo vai dar nisso, gente. É isso, gente. Aí o David falou aí, né? Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Aproveita aí, manda brasa. Pra gente seguir aqui pro fim. Live poderosa. É boa a história de José, é tremendo, gente. Se tiver alguma pergunta, o que acontece mais na história de José, Rebeca? O que é que tem depois disso? Acho que é só a morte do pai dele, né? A morte do pai dele. A bênção dos filhos dele, que o Felipe já comentou, que ele cruzou o braço. Isso. Aí já estava no momento de morte do pai, e aí tem essa história que os irmãos criam, né? Falam que o pai... agora é possível que José nos persiga e seguindo do mal que fizemos. Por isso mandaram um recado para José. Por isso mandaram esse recado para José. Antes de morrer, meu pai deixou uma mensagem para você. A mensagem é essa: perdoe a maldade dos seus irmãos e o pecado que cometeram, o mal que fizeram a você. Foi essa parte que eu li. Exatamente. Aí ele morre, né? José morreu, 110 anos, seu corpo foi embalsamado, colocado num caixão do Egito. Da minha leitura aqui, José era tão resolvido, tinha um propósito tão ativado, que eu não enxergo mágoa do que os irmãos fizeram com ele, sabe? Tanto que essa frase aqui, ele diz, mas Deus me enviou adiante de vocês para... Ele fala, não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante. Ele estava certo que eles foram utilizados como ferramenta para que José chegasse ali onde ele chegou e que executasse o que ele executou. Sabe, eu não enxerguei mágoa dele nesse processo. Eu não enxerguei. Mágoa de José? Sim, eu não enxerguei. Não. Eu não enxerguei, não. Ele se emociona e para mim e ficou mais claro aqui agora, foi tão intencional que ele sai da frente dos irmãos, vai chorar do que ele estava fazendo, sabe? Tinha resiliência, como a Samara falou aí, tinha muita resiliência com José. E aí, para mim, assim, o meu maior insight é essa percepção mesmo, de entender que o que aconteceu com ele foi ferramenta para que ele cumprisse o propósito dele. Exato. Ele cumprisse o objetivo que Deus queria dele, onde ele estava. Só uma coisa também que dá para comentar é que, através de José, da ida dele para o Egito, ele ser governador do Egito, foi um canal para o povo dele, né? Os irmãos, e pai e irmão dele, ir para o Egito com tudo. E eles ficaram lá numa região lá um pouco mais separada, que tem a questão deles serem pastores de ovelhas, né? Que não podia estar junto com o povo do Egito. E ali eles se estabeleceram
para não morrer de fome também, né? Porque na terra lá estava passando por fome. Então todo esse período eles ficaram lá no Egito. É isso. Tudo isso levou tempo, né? Tudo isso levou um tempo. A gente tem que entender isso. Não foi a coisa da noite pro dia. Vamos tirar uma foto aqui. Meu celular tá com 8% aqui de... Vou pegar meu carregador aqui, mas só Deus sabe onde eu coloquei. Tira os comentários. Vou tirar. Gente, eu tô no outro aparelho. Não vou tirar a foto, mas eu pego com vocês. Vocês conseguiram? Deixa eu tirar. Aê, rapaz. Assim, Aê. Deu certo? Gente, top demais. Ô, live pesada essa daqui. Essa foi. E olha que rendia mais coisa, viu? Dava mais. Verdade. A história de Egito tem muitos códigos que a gente pode trazer para tantas áreas, né? Tanto para a área emocional, espiritual, empresarial, e trazer à tona esses assuntos que vão com certeza nortear. A partir de hoje, eu creio que muitas pessoas tiveram essa ideia de que há identidades a serem ativadas ou há propósitos a serem buscados e volta a salientar a questão da fuga da identidade, não fuja, vá em busca dela. E o material que isso vai reverberar, porque ela vai permanecer disponível para quem for assistir, então isso é muito proveitoso. Quero agradecer a todos vocês que não só assistiram a live, mas que vocês estiveram aqui dando lugar junto com a gente. David, a Cláudia, todo mundo que ficou aí. A Samara, Tiago, e Ana Gomes. Karina Gomes. Karina Gomes. Quero agradecer a participação de todos vocês, agradecer o convite, live maravilhosa. E para finalizar a minha fala aqui, um último código. Tenha um coração alegre, mesmo em situações difíceis. Certo? Top demais. Para mim, agradecer aqui a todos. Aprendemos muito aqui, todos contribuíram com as suas palavras, né? E aí, tamo junto, gente. A questão aí agora é realmente entender esse propósito de vida e identidade. Nós falamos aqui, identidade e propósito. E José, e você ativar isso em você e ouvir a voz de Deus através da sua rendição, de tudo aquilo que você realmente quer. Ter esse encontro maravilhoso com Deus, assim como José teve dos seus sonhos, você pode ter de outra forma. E é o que eu desejo aqui para a vida de vocês. Falar de Deus é fantástico, falar das coisas de Deus é maravilhoso. Eu amo a vida de Deus, porque tudo tem um código por trás do que Deus quer dizer. Então, Deus é cheio de mistérios. A Bíblia ela é toda codificada. Então, como a Bíblia diz, o Espírito é revelado por detrás das letras. Então, estude a palavra. Eu queria rapidamente honrar a vida de uma pessoa que está assistindo aqui essa live. A Karina Gomes, ela foi minha líder de adolescente quando eu era um adolescente, né? Hoje ela está aqui, somos grandes amigos, ela continua sendo minha mentora espiritual. E se hoje eu estou aqui, certamente é por causa dela também. Muito obrigado, Karina, por estar assistindo essa live. Top. Pessoal, eu quero para vocês, na próxima sexta, nesse horário, às 20h21. A gente vai estar aqui de novo, a galera da Arca, falando sobre o livro A Arte da Guerra, certo? Vai estar o David, vai estar a Samara, vai ter mais gente aqui com a gente. E aí, na sexta-feira, a gente coloca aí na agenda de vocês esse material aqui, fica todo disponibilizado no YouTube. A Arca do Digital, no YouTube, fica todo lá. E é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu quero que traga esse tema, quero que traga esse livro, manda pra gente no direct, @Arca do Digital, que a gente se organiza para trazer pra vocês. Top. Gente, leia um livro, Uma Vida com Propósito, viu, gente? Você vai entender muita coisa, é top demais. Só para indicar aqui por último. Não ficar nada de Já tá anotado. Boa dica. Uma Vida com Propósito. A gente falou muito disso, é interessante a gente... É um livro que tem 40 dias. Você lê um capítulo por dia até os 40. No final dos 40 você se liberta. Pum, sua mente explode. Cara, é em inglês o nome do cara. Mas eu não tô aqui lembrando, porque são muitos livros, mas eu posso até pegar. Se você quer esperar, eu vou pegar só para lhe mostrar. Pega lá, Felipe, é o tempo que a gente coloca aqui o arroba.
É, isso aí. É o Rick Warren. Falou aí, ó. O cara já tá. Inclusive, é muito interessante a história dele. Recentemente, ele perdeu um parente, não sei se foi um filho, e aí a galera começou a compilar, a falar sobre ele, sobre a questão do livro, se ele coloca em prática aquilo que ele escreveu no livro, depois que ele perdeu o filho. É bem interessante. É a história dele. E assim, é um livro que transforma, porque ele causa de um dia para o outro uma auto-reflexão. Entendeu? Olha, o Rick, é esse mesmo. Entendeu? Eu não estava lembrando aqui, porque eu já li tantos livros, meu amigo, que aí já por nome aqui, a gente lê só o tema e esquece do próprio dos autores, que são fazer os caras mais. Mas é isso mesmo, pra frente. É isso aí, tem que falar muito. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aperta a bomba do like. Vai pro YouTube depois. E compartilha com 10 pessoas e deixa um comentário também. Top. Simbora, 2 horas e 4 minutos de live. Gratidão, pessoal. Gratidão pela presença isso aí. aqui, por vocês. Valeu, pessoal. Pelo momento aqui de contribuição. Simbora. Até sexta-feira. É. É nóis. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.